Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a palavra de Deus que você tem em mãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. E gostaria que você permanecesse com ela aberta. De maneira muito especial hoje, eu gostaria que você pudesse navegar do capítulo 1 para o capítulo 2 de Lucas, Evangelho de Lucas. Enquanto você acha esse texto aí na sua Bíblia ou no seu celular, você certamente sabe que nessa época que a gente chama natalina, ou na época do advento, ou seja, dos eventos que acontecem antes da vinda do Senhor Jesus, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, e desde já eu digo, pouco importa se é no dia 25 ou não, o importante é celebrar a vinda do nosso Senhor Jesus. Dentre muitas características dessa época, uma delas é as cantatas natalinas. Nós tivemos uma, vamos ter agora no dia 25. Normalmente na igreja nós fazemos em dias diferentes do dia do culto do Senhor, no domingo, porque queremos que o culto do Senhor tenha aquela mesma liturgia que converge para a adoração do nosso Deus. Mas as cantatas natalinas, elas são uma marca dessa época do advento. Elas surgem no período barroco da música, quando instrumentistas e compositores muito conhecidos como Vivaldi, Handel e principalmente Johann Sebastian Bach cria músicas vocais. Até então era muito comum que as músicas chamadas clássicas fossem apenas instrumentais. E então eles criam uma série de composições que havia coro junto com os instrumentos. E algumas delas tinham como tema o Natal de Jesus, os adventos, ou as relações das coisas que aconteceram antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Nós temos então uma característica muito clara, é que o Evangelho também pode ser pregado por meio de músicas, de cânticos, como nós fazemos também nos nossos cultos. Dentre todas as músicas natalinas, certamente você é levado a lembrar de uma em especial, que recebeu um nome e que foi criada a partir de um poema de um padre austríaco, o padre Joseph Mohr, no ano de 1818. Ele morava na região de Salzburg, na Áustria. Hoje, na época, era o Império Austro-Húngaro. Havia as guerras napoleônicas acontecendo e tomando toda a Europa naquela ocasião. E então, em meio a muita fome, muita angústia diante daquelas guerras, ele compõe um poema e pede para que um amigo chamado Franz Xavier Gruber crie a melodia. E o título daquele poema é Stille Nacht, Heilige Nacht, que em alemão é silenciosa noite, pacífica noite, e que se traduziu para o português como Noite Feliz. Noite Feliz é a música que sempre nos faz lembrar da época de Natal, graças a Deus, mais do que as músicas de Simone e também de Roberto Carlos para nós, cristãos, graças a Deus. Naquela música fala da noite silenciosa do advento, da anunciação e do nascimento de Jesus. E, de fato, em Lucas capítulo 1 e capítulo 2, você tem 4 cânticos de Natal. Você tem o Cântico de Maria, o mais famoso de todos, também chamado de Magnificar, porque ele começa dizendo assim: a minha alma engrandece, magnífica, torna ainda maior a minha gratidão ao Senhor. Você tem o Cântico de Zacarias, aí pertinho, como você pode ver, que é cantada como o pai de João Batista quando ele vê o seu filho prometido. João Batista, como você sabe, é o precursor de Jesus, e Zacarias, o seu pai, canta louvores a Deus quando o seu filho nasce. Há um outro cântico, 8 dias depois do nascimento de Jesus, quando o sacerdote Simeão recebe José e Maria, e ali ele louva a Deus, dizendo assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. E faz um cântico de louvor. Nós não sabemos se tinha melodia, porque nem sempre o louvor necessariamente tem uma melodia, é muito mais uma expressão de engrandecimento de Deus. E há um pequenininho, de uma frase única, o 4º dos cânticos de Natal, que é o Cântico dos Anjos. E é sobre ele que eu gostaria de, nessa noite, refletir com você. Abra sua Bíblia, portanto, especificamente no Evangelho de Lucas, capítulo 2,
a partir do verso 8, onde é contada a história do Cântico dos Anjos. Então temos o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão e o Cântico dos Anjos que anunciam o nascimento do Salvador. Lucas capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrarás uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, como aquele anjo, uma multidão de outros anjos, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, e aí está o cântico: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A partir dali acontece algo fenomenal que eu continuo na leitura. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu já escutei muitos sermões sobre o Natal, mas eu quero que hoje o Senhor fale particularmente ao meu coração. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome por estarmos aqui, porque fomos convocados para este santo privilégio de te adorar na beleza da tua santidade, te louvar e te engrandecer, especialmente nessa época em que somos relembrados, mais do que em qualquer outra época, do advento do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvamos o teu nome pela vinda do Redentor. Louvamos o teu nome por sua vida perfeita, pela sua morte substitutória no Calvário, porque éramos nós que ali deveríamos estar. E esse Jesus que nasce como Salvador, é Salvador de cada um de nós, porque nasceu para morrer. Louvamos o teu nome porque ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, glórias sejam dadas ao teu nome, e reina do alto e sublime trono, junto ao Pai, sobre tudo e sobre todos aqueles que confessam o teu nome, mas de lá voltará para reinar sobre tudo e sobre todos, mesmo aqueles que haverão de dobrar os seus joelhos e confessar que Ele é o Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu nome porque esta consciência é o que nos permite agora suplicar, fala conosco, revigora a nossa fé nestas verdades, que nada nos distraia, que nada tome o nosso pensamento, mas que possamos estar ouvindo a tua voz de maneira reverente, humilde e desejosa de te ouvir. A tua palavra por si só, simplesmente lida, é suficiente para nos edificar, mas agora pela exposição dela, fala ao nosso coração. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, dos 4 cânticos esse é o menor, uma frase só.
glória a Deus nas alturas e paz na terra, não como aquela versão, aos homens de boa vontade, mas aos homens a quem Deus tem boa vontade. Era exatamente esta menção que o anjo fazia e que o coro celestial, uma cantata celestial, ecoou naquele momento. O texto diz que era uma região, naquelas cercanias ali de Jerusalém, na cidade de Belém, território de Efrata, território de Judá, da antiga divisão das 12 tribos, que nasceria o Salvador. Já era cumprimento, como nós acabamos de ver no texto que nós lemos devocionalmente, das profecias do Senhor. Por exemplo, em Gênesis capítulo 49, quando Jacó reúne os seus filhos e vai dar a cada um as suas bênçãos, ele chama o quarto filho pela sucessão, o primeiro era Rúben, o quarto era Judá, e dá a Judá uma profecia, na verdade uma bênção profética, porque ele diz para Judá que dali daquele lugar, como um leão, surgiria o cetro, o reino, o rei, daí porque nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá. O que não se poderia imaginar era que sua mãe Maria e o marido dela, José, que a essa altura habitavam na região do norte de Israel, na região da Galileia, a região mais pagã de todas aquelas que compunham o povo, a terra do povo de Deus naquela época, pudessem, por meio de instrumentos humanos, na história da humanidade, chegarem até Belém. O texto diz mesmo em Lucas, que houve um decreto imperial, e César Augusto mandou que fosse feito um recenseamento para todo o império. E o primeiro grande fato que se destaca é assim, é que para que Jesus cumprisse a promessa e nascesse em Belém, Deus move o coração de um imperador ímpio, que decreta um decreto que vai alcançar todos o seu império, mas só e exclusivamente para cumprir aquela profecia de que seria em Belém o lugar que o Salvador nasceria. E assim acontece, eles dois saem da região de Nazaré, na Galileia, e descem até Belém. E como Maria já estava grávida naquela ocasião, chegam os dias de ela ter a criança. E não havia lugar, como a narração nos mostra, e eles tiveram que ser acomodados no lugar onde os animais também ficavam. Naquela época, sem hotel, sem pousada, as pessoas normalmente ficavam junto com os animais que as carregavam de um lado para outro. Na verdade, era provido apenas e tão somente uma coberta, muito feno e um lugar quente para se aquecer das noites frias, e ali cada um se ajeitava como podia. E é exatamente isso que acontece com José e Maria. Enquanto isso está acontecendo no lugar onde Jesus nasceu, em Belém, nas cercanias daquela cidade, havia pastores. Pastores que, diz o texto, cuidavam do seu rebanho, veja aí no verso 8, durante as vigílias da noite. Essa é uma razão, por exemplo, que alguns contestam que numa noite fria de dezembro, como é o dia 25 no hemisfério norte, em pleno inverno, talvez Jesus não tivesse nascido nessa data. Pouco importa, como eu falei. O fato é que o fato histórico de Jesus ter nascido marcou a história em antes de Cristo e depois de Cristo. O texto diz que ali, quando eles ali estavam, um anjo do Senhor desceu, veja o verso 9, aonde eles estavam. E o que acontece quando anjos e homens se encontram? A glória do Senhor brilha ao redor deles e eles são tomados de grande temor. Há pelo menos 34 momentos em toda a Escritura Sagrada quando anjos e homens se encontram. Às vezes é um anjo e um homem, às vezes vários anjos, vários homens. Como nós vemos aqui, temos um anjo e vários pastores, e depois vários anjos e vários pastores. Todas as vezes na Escritura Sagrada, duas coisas acontecem quando anjos e homens se encontram. A primeira delas é que a glória de Deus se reflete naquele lugar. Os anjos são seres gloriosos. Estes aqui já não são mais anjos passíveis de serem rebeldes, como aqueles primeiros que seguiram Lúcifer. O apóstolo Pedro diz que eles são anjos eleitos, preservados por Deus para permanecerem firmes. Alguns deles são serafins, outros são querubins, outros são anjos, e temos até um deles que é chamado de arcanjo, o arcanjo Miguel, como um grande comandante da milícia.
Estes aqui parecem ser anjos que foram enviados, um deles de maneira especial, com uma mensagem. O texto diz que a glória do Senhor refletiu-se naquele lugar e, consequentemente, diante da glória imarcessível do Senhor, da Shekinah de Deus, da glória excelsa do Senhor, homens têm medo. E assim acontece sempre, esses pastores não são diferentes, eles têm medo. A mensagem, porém, era muito simples. A primeira é: não temais. É comum também que Deus acalme o coração quando ficamos estonteados, admirados, maravilhados com a glória do Senhor, porque somos finitos e Ele é glorioso e infinito. Não temais. Mas olhe só, a partir dessa frase, como aquele momento era um momento diferente. Ele diz assim: eis aqui vos trago um evangelho de grande alegria. A palavra boa nova é a tradução do termo grego euangelion, que significa uma manchete, uma novidade, uma história maravilhosa. Era uma palavra relativamente comum, como outras que estão na Bíblia, que eram usadas em outros contextos da Bíblia, em outros lugares da sociedade judaica ou greco-romana. Mas esta daqui é tirada do seu lugar comum, e ao invés de ser uma grande manchete, uma grande novidade sobre qualquer coisa, é a grande notícia e a grande novidade sobre a maior de todas as notícias. E qual era a maior de todas as notícias que traria tanta alegria para eles e que será para todo o povo, como diz o verso 10? É que no verso 11 ele diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém de Efrata, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a essência do Evangelho e a notícia que o anjo traz para eles. Nasceu o Salvador. Jesus já havia sido anunciado a José, inclusive com o nome que ele deveria ter, Jesus. E esse nome significa: e ele salvará o povo dos seus pecados. Portanto, ao mesmo tempo que ele diz que Jesus é o Salvador, ele também diz que Jesus é o Cristo. E aqui ele usa a palavra Messias, o ungido, o escolhido, aquele que era esperado pelo povo de Deus. E completa a tríade de nomes, dando a Jesus o título de Senhor, do Kyrios, do Altíssimo, aquele que dominava sobre tudo e sobre todos. Aqui nós temos três coisas interessantes. A primeira delas é que fala da salvação de Jesus Cristo, ele é o Salvador. A segunda é que fala do senhorio de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. E terceiro, da esperança do povo de que o Messias viesse e ali estava encarnado. O que eles não imaginavam, e nenhum deles, contemporâneos e conterrâneos deles, imaginavam, é que nasceria não na forma de um homem já adulto, de um homem já pronto, de um guerreiro que venceria o Império Romano, como eles esperavam, mas viria na figura indefesa de uma criança, de um bebê, nascido de uma virgem, num lugar inóspito, insalubre, numa cidade insignificante, nas cercanias de Jerusalém, não na capital religiosa daquele povo. E tudo isso reflete que na simplicidade do Natal, Jesus revela a sua glória. Esta era a grande novidade, a ponto dele dizer no verso 12, que haveria um sinal, uma marca, que claramente mostraria que aquilo era verdade. É que eles deveriam ir, encontrar uma criança, veja aí o verso 12, essa criança estaria envolta em faixas e deitada em manjedoura. E aí acontece algo maravilhoso, é que subitamente no verso 13, aparece com um anjo uma multidão de milícia. Eu fico imaginando, irmão, você já viu um céu estrelado no interior, no mar? Você já viu que, não ofuscado pelas luzes da cidade, o céu é maravilhoso? Pois eu quero lhe dizer, naquela noite, naquele lugar, havia mais luz do que todos os céus estrelados que você viu juntos. Havia um lugar glorioso ali, as trevas da noite foram interrompidas pela luz do anúncio, e aquela milícia celestial louvava a Deus. Que coral maravilhoso, que glória imarcessível, louvava a Deus e dizia numa única frase a essência do Evangelho, que é glórias a Deus das maiores alturas e reconciliação
paz, comunhão, acesso e esperança na terra entre os homens a quem Ele quer bem, ou a quem Ele manifesta o seu favor, a sua graça irresistível, como é pregada pelo Evangelho. O que me chama a atenção é que a simplicidade do Natal contrasta com a glória do momento. A simplicidade do nascimento contrasta com a glória daquele que é nascido. A simplicidade da mensagem, simples em apenas 2 frases, não consegue sintetizar toda a glória da mensagem maior, que é a mensagem do Evangelho, com tantos desdobramentos e tantas maneiras de se expressar. Mas é a partir do verso 15 que acontece algo interessante. Há uma ausência no meio da festa. Há uma saída depois dos anjos entrarem de maneira tão gloriosa diante dos pastores. Diz o texto que, ausentando-se deles os anjos para o céu onde eles pertencem, onde eles habitam 24 horas por dia, se é que no céu tem dia e tem 24 horas, glorificando a Deus e dizendo: Santo, Santo, toda a terra está cheia da tua glória. E ao ausentar-se, olha o que acontece. Os pastores dizem uns aos outros: já não há anjos, já não há anúncio de anjos a compartilhar entre os pastores, dizendo assim: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Primeira grande verdade que eu gostaria de manifestar a você é que, da mesma maneira que o Evangelho produz temor pela glória do anunciado que é Jesus, o Evangelho também produz a consciência da revelação de Deus que envolve todo o Natal. Esta é a razão, preste bem atenção nisso, porque eu não me encanto, nem você deve se encantar com o suposto espírito natalino que toma conta dessa sociedade. Preste bem atenção no que está acontecendo. É um Natal sem Jesus, é um Natal sem Evangelho, é um Natal sem a glória de Deus, um Natal que tem alguns personagens que tomam o lugar de Jesus e que são celebrados mais do que o próprio Senhor Jesus. É um Natal sem graça, parece um Natal baseado no mérito humano, de que receberemos presentes se nos comportarmos bem no restante do ano. É um Natal que há muitas luzes, mas não há a glória de Deus. E é um Natal em que as pessoas são impactadas, mas necessariamente não dizem: vamos até Belém e vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, porque simplesmente eles não entendem que o Natal só faz sentido a partir daquilo que o Senhor nos dá a conhecer. A revelação de Deus. Se o Senhor não der a conhecer a alguém, o verdadeiro sentido do Natal é uma celebração de fim de ano. Não à toa, em muitos lugares do mundo, já não se deseja Merry Christmas, por exemplo, em língua inglesa, mas simplesmente Happy Holidays, ou boas festas. Não é à toa que as agências de marketing e de comunicação, para não ofender suscetibilidades, já não falam sobre Jesus. Agora mesmo, chegando no meu apartamento na sexta-feira à noite, vi um anúncio de uma campanha para abençoar os colaboradores, supostamente baseada no espírito natalino, mas Jesus não estava lá. Falava-se nesse Natal de paz, mas que paz sem o príncipe da paz? Nesse Natal de harmonia e de comunhão, mas que Natal de harmonia e de comunhão sem aquele que faz a comunhão por meio da sua morte, unindo o que é absolutamente estranho, que está em desavença, que está em guerra, o homem com seu Criador, se não houver um mediador. Perceba que quando o Senhor Jesus diz aqui, ou quando ele faz com que Lucas registre aqui, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos, não são os acontecimentos que eles deduziram, não são os acontecimentos que eles previram,
São os acontecimentos que o Senhor, por intermédio dos anjos, deu a conhecer a eles. Não há Natal sem conhecer a revelação de Deus. Por isso que no dia 24, quando você fizer a sua ceia de Natal, por favor, conte a história de Natal. Conte a história de Natal para os seus filhos. Conte a história de Natal para vocês. O momento mais delicioso da festa não é o peru, não é a farofa com passas, não são os cânticos natalinos. O momento mais delicioso daquela festa é sentar ao redor da mesa e dizer assim: o que é que nós estamos comemorando hoje? O que é que nós estamos comemorando o Natal? É que o Senhor Jesus veio, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor. Os pastores compartilhavam uns com os outros e diziam assim: vamos ver aquilo que o Senhor nos revelou. O que me chama a atenção é que eles não eram pastores especiais, eles eram pastores comuns, pastores que inclusive estavam dentro das classes sociais que eram as mais baixas daquela época. Porque se você já teve a experiência, quem vive o dia todo e a noite toda cuidando de bicho, fede a bicho, cheira mal a bicho. Às vezes costuma acostumar-se, relacionar-se com as pessoas como se estivesse relacionado com bicho. Às vezes quem cuida de bicho tem a tendência de tratar com grosseria. Às vezes as pessoas que são aptas a tratar de bichos como pastores acham mais simples colocar uma coleira ou algum instrumento e puxar o bicho para cá. Eu me lembro do meu avô, que foi agricultor há muito tempo e também tinha umas cabecinhas de gado. Não sobrou nenhuma para mim, diga-se de passagem, mas criava alguns bichinhos que, quando ele via as confusões que tinha numa família numerosa com 14 filhos e não sei quantos netos, ele disse: meu filho, é muito melhor cuidar de bicho do que de gente, porque bicho a gente bota uma corda, puxa para cá, puxa para lá, e para cuidar de gente a gente tem que convencer. Eu digo: pois é, vô, porque a gente pensa, né? Bicho tem instinto, e bicho pode ser controlado. Esses pastores eram aquilo que havia de mais baixo possivelmente na sociedade. E a quem o Senhor anuncia enviando anjos? Não a Herodes o Grande, não ao imperador César Augusto, nem ao sumo sacerdote Anás ou Caifás, nem aos doutores da lei. Jesus é anunciado aos mais simples, e são os mais simples que entendem a revelação de Deus, e Jesus repete isso várias vezes nos evangelhos: graças te dou, ó Pai, diante do túmulo de Lázaro, porque sempre me ouves, e eu te oro agora para que eles saibam que tu me ouves. Aos simples tu tens revelado os teus mistérios, e aqui nós temos um exemplo. Portanto, a primeira coisa que acontece é que gente simples pode ser pregoeiro do evangelho, tanto quanto anjos celestiais. E quando nos reunimos ao redor da mesa e falamos uns com os outros: e aí, que maravilha, e o Natal, vamos ver o que o Senhor tem nos revelado, nós fazemos aquilo que os pastores fizeram. Mas não somente uns para os outros, assim também para os nossos familiares. Não vá a uma festa em que Jesus não é sequer mencionado. Por mais que haja luzes, a luz de Jesus precisa ser mais forte e fulgurante do que as luzes do Natal. Não vá a uma festa em que os cânticos são cantados, mas Jesus não é glorificado. Não tem uma ceia farta, onde a coisa mais importante é a presença do Senhor, que provê durante todo o ano as suas necessidades. O Natal é Natal de Jesus. O texto continua dizendo que eles não perderam tempo, e no verso 16, eles foram apressadamente. E diz o texto que eles acharam exatamente como tinha sido dito pelos anjos: Maria, seu marido José e a criança deitada na manjedoura. E o que acontece? Vendo, eles agora contam ao casal, e quem estava ali presente, talvez houvesse outras pessoas, o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. E olha só como diz o verso 18: todos que estavam ali, mesmo fazendo parte da cena do Natal, mesmo sendo Maria quem ela era, que já tinha recebido a anunciação, mesmo sendo José o marido dela quem ele era, e mesmo tendo sido recebido também a sua anunciação, eles se maravilhavam e admiravam das coisas que foram referidas pelos pastores.
Não se canse de saber o que você já sabe sobre o Natal. Maria precisava do testemunho dos pastores? Não. José precisava dos testemunhos do pastor? Não. Por que esses pastores contaram? Porque quando a gente tem a revelação do conhecimento de Deus pela pregação do Evangelho, mesmo as coisas mais óbvias são maravilhosas, mesmo as pessoas que já sabem precisam ouvir novamente, e a gente se sente compungido e motivado por Deus para compartilhar o Evangelho. Irmãos, o Natal é época de anunciação. Anunciação que sai da boca de pastores e da boca de anjos, da boca de pastores daqui da terra e da boca de membros de igreja. A época do Natal é época de anunciar vizinho, anunciar taxista, anunciar motorista de Uber, anunciar a pessoa que vem ajeitar as coisas dentro de casa, anunciar o porteiro do edifício. Você sabe o que é Natal? Você está comemorando o que hoje? Anunciar aos parentes que vêm comer a nossa refeição de Natal e que precisam pagar um estágio, pagar um pedágio, e o pedágio é: para um pouquinho, nós aqui lemos o Evangelho, aqui nós anunciamos o Evangelho. Se não vira festa, irmão, se não vira qualquer festa, uma festa qualquer, e nós não podemos deixar, sendo nós os pastores que estão no campo e que receberam a glória do anúncio do Senhor, passar batido como se fosse uma festa qualquer. É verdade que alguns assimilam de maneira mais profunda e por isso são mais agraciados. O texto termina dizendo que no capítulo 2, verso 19, Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. Eu gosto muito nessa frase. Preste bem atenção no que ela diz. Leia de novo, por favor. Diz: Maria guardava. O verbo que é usado é entesourava. Guardava no coração. Igualzinho nós cantamos o cântico antes da pregação. A tua palavra eu guardo no meu coração, como dizia o salmista no Salmo 119. Mas ao guardar, não guardava para ficar mofado, para ser corroído pelo tempo, para ficar como uma mensagem velha e desgastada. Ela meditava no coração. Irmãos, é preciso meditar no coração, é preciso refletir. Eu nunca me canso. Você imagina, eu tenho 35 anos de pastorado, prego o Evangelho há 42. Você sabe quantas mensagens de Natal eu já preguei? E todas as vezes que vem a hora do mensagem de Natal, nesse texto ou em outros textos, eu peço somente uma coisa a Deus. Eu digo assim: Senhor, renova no meu coração, pela meditação da revelação, da anunciação do Senhor Jesus Cristo, o sentido do Natal. Eu não quero fazer isso profissionalmente, por dever de ofício. Eu quero vibrar, eu quero estar apaixonado, eu quero dizer para o Senhor Jesus que eu guardo no meu coração a revelação de que Ele fez para mim. Sabe por quê? Porque Ele julgou, sem eu merecer, que eu era um homem a quem Ele queria bem. Você parou para pensar nisso? 8 bilhões de pessoas hoje moram no planeta Terra. Pelo menos 5 bilhões e meio, olha gente, não é 5 milhões e meio, são 5 bilhões e meio, não ouvem ou se ouviram, não creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A pergunta que eu lhe faço: o que é que você tem de especial que essas outras 5 bilhões e meio de pessoas não têm? Nada. Não me pergunte porque o Senhor quis revelar a você e não a outros, mas regozije-se com o fato de que o Senhor quis revelar a você o sentido do Natal. E quando a gente recebe um presente muito grande, a gente faz como Maria, a gente entesoura no coração, a gente guarda e reflete. Quando você recebe, minha senhora, minha amiga que está aqui, minha irmã, uma joia do seu esposo, aquela que você olhou várias vezes na loja, passou, botou aquele olho de pidona, o marido poupou e comprou. Aí você coloca a primeira vez ao redor do pescoço, e você olha, e você vê o reflexo, você já imagina com um brinco que vai combinar com a pulseira, você coloca ali, aí você guarda. Aí depois você vai lá e dá uma olhadinha de novo.
Uma criança que recebe um brinquedo de Natal, você lembra como era com você? Ela quase não aguenta a manhã seguinte, ela acorda de madrugada, ela vai ver o brinquedinho, difícil é segurar a criança para não brincar na hora indevida. A bicicleta de fim de ano, ele sai já com rodinha ou sem rodinha, porque o que é precioso a gente guarda, a gente entesoura, a gente reflete, a gente pensa, a gente curte, a gente glorifica aquilo que é precioso. Mas o que há de mais precioso do que essa mensagem? Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu em Belém Cristo, o Filho de Davi, o Senhor, o Salvador. Maria guardava todas essas palavras, meditando no coração. E o que acontece com os anjos? Bom, os anjos voltam para as ovelhas, melhor, os pastores voltam para as ovelhas. Verso 20, diz o texto: voltaram então os pastores. Mas olha a diferença da vinda e a diferença da volta. Na vinda eles vieram para Belém, saindo da periferia de Belém para o centro onde Jesus estava, com a seguinte missão: vamos ver conforme o Senhor nos revelou. O Senhor revelou, eles viram, eles experimentaram. Como é que eles voltam? Eles voltam, segundo o texto, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, o problema não é celebrar o Natal, eu espero que vocês celebrem. A questão é depois do Natal, quando você sai daquele momento com tantas preparações e volta para o dia a dia. Na verdade, na vida, a questão é o pós, sempre. Porque na hora em que Deus se revela, e Ele substitui o temor pela paz que excede todo o entendimento, quando Ele representa e manifesta a sua glória, aquele momento é glorioso, o culto é glorioso. Nós nos emocionamos com os cânticos de Natal, nós ficamos maravilhados com as palavras que são pregadas em nome do Natal, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus com a harmonia das vozes, nós nos emocionamos, nos arrepiamos com aquela coisa bonita que é cantada e pregada. Todo o ambiente nos favorece para, na hora que o anjo anuncia, a gente dá um glória a Deus. Mas e depois, quando saímos por aquelas portas ali, os anjos voltaram para o seu labor, para os campos onde tinha ovelhas para guardar, mas não voltaram da mesma maneira como vieram. Porque o Natal marca, transforma, coloca louvor, glória a Deus no nosso coração para os outros 364 dias do ano. E é isso que Deus faz acontecer todos os anos para a maior glória de Cristo. Ah, irmãos, esses cânticos de Natal são maravilhosos. O cântico dos anjos é o mais simples e sintético, mas na minha opinião, é o que revela em tão poucas palavras a essência do Natal. Reprisando, lembre-se, não há Natal ou celebração do Natal sem a revelação do Evangelho. Uma vez recebendo a manifestação do Evangelho, nós temos a oportunidade de experimentar o Evangelho, como os anjos, ou melhor, como os pastores foram até a manjedoura. E quando experimentamos o Evangelho diante dos nossos olhos, internalizado no nosso coração, quando guardamos o nosso coração e meditamos no Evangelho, nós saímos dos momentos gloriosos de culto ou de qualquer encontro com Deus, diferente da maneira como entramos. Saímos para louvar, glorificar e anunciar tudo aquilo que nos foi anunciado. Esta é a essência do Natal. Eu tive 2 natais muito ruins na minha vida, ou 2 épocas de Natal muito ruins. Eu sei que Natal nem sempre é uma época fácil. Às vezes no Natal nós perdemos pessoas queridas, e o Natal é marcado por saudade e ausência. Às vezes no Natal nós olhamos para trás porque está perto do fim do ano, e fazemos um retrospectivo, e o nosso olhar sempre é mais negativo, porque imaginávamos as coisas que em janeiro nós esperávamos que acontecesse no ano,
já está chegando perto do ano e olhamos para trás e dizemos assim: não deu certo, não estou melhor do que estava antes. De modo que eu não me engano, o Natal não é apenas um Natal de festa e de alegria. Ele se torna um Natal de festa e de alegria quando o foco não é a nossa melhoria pessoal, quando o foco não é as nossas realizações, quando o foco é Jesus e Jesus basta. O canto que nós cantamos hoje diz que Jesus basta. Só temos a Ele e Ele nos basta. Se celebrarmos o Natal de Jesus, não teremos um Natal triste. Foi isso que eu aprendi em 1994, quando perdi meu pai. E naquele mesmo ano, meu avô. E naquele mesmo ano, 2 tios queridos, numa sequência terrível de muita tristeza e ausência. E no dia 24 de dezembro, quando meu pai aniversaria, eu estava me preparando para pregar sobre o Natal. E eu preguei sentindo a dor da ausência do meu pai. Esse foi um Natal horrível. Mas Jesus estava lá. E quando Jesus está lá, mesmo no meio da dor e da ausência, há motivos para celebrar. Os anjos aparecem e a glória de Deus se resplandece. O segundo Natal foi o primeiro Natal que nós passamos quando moramos fora nos Estados Unidos. E eu imaginava assim: bom, aqui foi de onde nós recebemos o Evangelho. Aqui todo mundo deve comemorar o Natal. Aqui todo mundo deve celebrar o Natal e deve ser maravilhoso. E as famílias naqueles dias anteriores só diziam que eles gostariam de ir para algum dos parques temáticos para ver a queima dos fogos. Acostumado com São João, e que São João é época de queima de fogos para a gente, não era muita diferença para mim. Mas o pior foi quando no supermercado, nos lugares de convivência, na conversa com as pessoas, na escola dos meninos e outras coisas, não havia Jesus. Isso já foram há 25 anos. E há 25 anos, aquela sociedade já tinha perdido o sentido do Natal. Hoje, raramente, em poucas igrejas, Jesus é glorificado nessa época do ano. E como eu falei, o Merry Christmas se transformou em Happy Holidays, boas festas. Jesus foi retirado. Uma sociedade secularizada perde o sentido do Natal. Não deixe que a secularização chegue ao seu coração e você fique mais tomado pelas luzes, pelos sons, pelas músicas e pela festa do Natal. Natal é um tempo da gente fazer como aqueles pastores, recebendo a revelação, compartilhar essa revelação, celebrar essa revelação que o Evangelho já nos deu. Por isso eu desejo que você tenha um Feliz Natal. Mas lembre, o Feliz Natal será sempre como o primeiro Natal, onde Jesus é de fato o centro, o motivo e o propósito do Natal. Vamos fazer esse compromisso, irmãos? Vamos fazer esse compromisso? Sinceramente, você quer fazer esse compromisso? Eu não vou celebrar o Natal nesse ano sem contar a história do Evangelho, quer gostem, quer não gostem, onde quer que eu esteja. Eu não vou celebrar o Natal sem lembrar de Jesus, sem fazer uma oração de gratidão por Jesus, não apenas pela comida nós fazemos, mas por Jesus. Eu não vou celebrar o Natal de 2023 sem celebrar Jesus, sem ser um pastor simples nas cercanias de Belém, que recebe uma revelação majestosa e que compartilha com tudo ou com todos acerca do Evangelho de Jesus. Vamos fazer esse compromisso? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria muito de orar para que Deus lhe desse sabedoria para fazer isso. Gostaria muito de orar para que Deus lhe desse coragem, que você não tivesse constrangimento. A Bíblia diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem a mensagem, você foi alcançado, você tem um privilégio. Não fique só para você, glorifique ao Deus que lhe deu tantas maravilhas de boas novas. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesta noite feliz, em que nós estamos neste lugar no dia do Senhor,
que nos remete a cada domingo à celebração do advento do Redentor, mas também numa época em que tudo ao nosso redor faz-nos lembrar de maneira mais intensa de Jesus. Pai, nós te pedimos que a tua misericórdia e graça, a renovação do teu poder e da tua glória venham sobre nós, como veio sobre aqueles pastores por voz dos anjos. Que agora, conhecendo a história na tua escritura, não precisemos de anjos para nos revelar a verdade, pois nós já a temos na tua palavra. Que essa palavra possa calar profundo ao nosso coração, que mesmo te conhecendo, ó Deus, como nós te conhecemos, não façamos como talvez fizemos em outros anos, agradecer pela comida, celebrar a festa, a comunhão e trocar presentes, e Jesus ser apenas uma menção secundária, Pai, uma figura opaca. Oh Deus, nos faz cultuar o teu nome no Natal, Pai, glorificar o nome de Jesus, não como um bebê indefeso que ele já não foi, mas ele cresceu na graça e no conhecimento do Senhor, ele viveu uma vida perfeita, nos ensinou coisas maravilhosas que estão registradas no teu Evangelho, morreu uma morte injusta e cruel, em nosso favor. Esse menino que era chamado menino Jesus, é o nosso Redentor, louvado seja o nome dele, Pai. Por isso, toma o nosso coração de regozijo e alegria nesses dias, ajuda-nos a celebrar, dando a honra e a glória devida ao seu santo nome, lembrando que ele nasceu para morrer, mas não permaneceu morto, ele vivo está porque ressuscitou ao terceiro dia. Nos dá força, graça, coragem, sabedoria, para proclamar isto com gestos, mas principalmente com palavras, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É tempo de testemunho, Senhor, nos torna testemunhas dessa verdade, não nos torne tímidos, nem secularizados, disfarçados de crentes, vivendo um Natal sem Jesus. Pelo contrário, Pai, faz com que todos que estejam ao nosso redor, nesse dia em especial, mas também nesses dias ao redor do Natal, que todos saibam que para nós, os homens e mulheres a quem Ele quis bem, precisamos cantar como os anjos e anunciar como os pastores: glórias a Deus nas maiores alturas. Eis que hoje nasceu, na cidade de Belém, Jesus o Salvador, Cristo o Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós e das nossas famílias nesses dias, é o que nós oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.